Olá pessoal, aqui é o professor Odair. Vamos dar início, aos nossos canais, ou seja, ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, com algumas conversas, sobre alguns pontos importantes da gestão. Nessa primeira aula nós vamos falar de planejamento, ou seja, o que vem a ser um planejamento? Resumindo, o planejamento nada mais é que uma preparação, como você dono do seu negócio, como você vai empreender também, quando você vai empreender, quando você vai trabalhar na sua carreira, é um ato de preparação, ok? E para quem tem o seu negócio, por exemplo, o que vem a ser essa preparação? Você vai conhecer, a fazer um estudo sobre o seu negócio e o seu mercado. Ou seja, para poder definir alguns pontos que são relevantes para que você consiga tocar seu negócio, que você consiga fazer ele crescer de uma forma ordenada, ou seja, tendo controle sobre ele. Isso é muito importante, é você ter o controle do seu negócio, você conhecer o seu negócio, e o planejamento ajuda muito isso. Então o planejamento, você está se preparando para viver no mercado que você tem. E ali você vai definir algumas diretrizes, metas e objetivos, para que o seu seja o guia do seu negócio. Quando você tiver que tomar algumas decisões, você vai parar, vai olhar para aquilo ali e vai falar, vamos desenhando isso aqui, Então vai ter muito mais cuidado nas decisões e vai sentir o impacto. Então planejamento é esse ato, é essa atividade de se preparar, Então, vamos observar da seguinte forma. Primeira coisa que nós temos que definir no planejamento são 3 pontinhos importantes, 4 na realidade, Missão do seu negócio, valores do seu negócio, visão do seu negócio e objetivos a serem alcançados. Então vamos explicar primeiramente o que é missão. Missão é a razão de ser do seu negócio. A missão é a razão da existência do seu negócio. Por que esse teu negócio existe? Por que você criou esse negócio? Ele tem que ter um fundamento da existência, ele tem que ter a razão da existência dele, senão ele perde sentido, Então alguns pontos para você construir uma boa missão é trabalhando, por exemplo, o que, ou seja, o que você vai fazer, como você vai fazer isso, ok? Ou seja, qual é o método que você vai usar, o que você vai usar, como é que você vai fazer isso, a quem você quer atingir isso, quais são as pessoas que você quer criar impacto, com isso, com o seu negócio, e qual é o impacto social que isso vai ter. Então, praticamente essas 4 regrinhas para construir uma boa missão. Então, vamos supor aqui um exemplo de missão. Vender, que é o que? Eu quero vender. Produzir e vender, vamos colocar assim. Produzir e vender produtos de qualidade, para que as famílias possam ter mais tempo disponível para aproveitar a vida, para serem felizes,
né? Ou produzir produtos de qualidade para que as famílias possam ser felizes, né? Então, esse é um exemplo de missão. Valores. Valores, nós estamos falando de ética, filosofia e atitude. Esses 3 pontos vão nortear o comportamento, né, dos colaboradores, né, da empresa com os colaboradores e dos colaboradores com a empresa, ok? Então, os empregados vão ter que seguir isso, todos eles, não importa o nível que você tem, tá? E você como dono também vai ter que seguir isso, né? Então são atitudes, filosofia, ética que vão nortear o comportamento, né? Então você pode colocar lá respeito ao consumidor, não trabalhando com preços abusivos, respeito ao fornecedor, considerando que o fornecedor também tem que viver, tem que ganhar o seu dinheiro, respeito à sociedade, não sendo conivente com fraudes, corrupção, né? Esses são exemplos que você tem aí dentro, né, para seguir, ok? Outro ponto importante é a visão. A visão é o que vai nortear todo o desenvolvimento de planejamento e estratégia que você vai construir para o seu negócio, né? Então a visão é onde você quer estar daqui a alguns anos, né? Qual é a posição que você quer ocupar daqui a alguns anos? Como você quer ser reconhecido daqui a alguns anos, né? Então, por exemplo, quero ser a maior empresa do estado do Rio de Janeiro até 2030, né? E ser considerado referência de mercado, né? Então a visão é uma coisa bem ampla, ela é aberta, porque ela não é que é só geralmente, ela é de longo prazo, tá? Então falamos de missão, valores e visão. Outro ponto importante são os objetivos. Os objetivos, né, eles complementam a visão na seguinte forma: a visão ela é abstrata, ela é aberta, né? Não é muito legal você citar números na visão, né? Você pode citar retorno aos acionistas, né? Mas não é de bom tom falar em lucro, né? Porque vou deixar algo aqui importante também, parece que não, mas lucro, ele é consequência de um bom trabalho, tá? O lucro tem que ser tratado como uma consequência de um bom trabalho, não como principal objetivo, porque se você colocar ele como principal objetivo, você vai fazer qualquer coisa para atingir o lucro, até destruir a longevidade do seu negócio, sem perceber. Então, lucro, consequência de um bom trabalho. Lucro vem do reconhecimento dos seus clientes, do consumidor, pelo produto e pelo trabalho que você faz, tá? E pela sua gestão também, né? Porque se o consumidor pode até gostar do seu produto, você vender bem, mas a sua gestão ser ruim. Então, lucro ele é consequência desse grupo de trabalho, tá bom? Os objetivos são números, aí nós vamos estar falando de números, né? Então, por exemplo, quero ser a maior empresa do Rio de Janeiro e ser reconhecida como referência no meu mercado, né? Isso é a visão, objetivo. Para você conseguir isso, até 2030, né? Para você conseguir isso até 2030, você tem que crescer as suas vendas, não estou falando de dinheiro, estou falando de quantidade vendida, tem que crescer tantos % por ano. A sua receita tem que crescer tantos % por ano, né? A qualidade do seu produto
tem que ser mantida num percentual de tanto, ok? Seu custo de produção tem que diminuir ou tem que se manter em tantos por cento. Então, objetivos são números. Agora, os objetivos em conjunto, quando você for analisar os objetivos, você tem que entender que ele vai ajudar você a alcançar a visão que você quer. Se ele não te ajudar, você tem que rever os números. Porque não adianta você bater as metas de venda, bater as metas de redução de gasto, que você colocar tudo, produto de qualidade, atingir todas as metas e não atingir a sua visão. Então alguma coisa está errada. Ou você não está a caminho. Né? Então, como eu disse, o planejamento ele é uma preparação e inicia-se por aí. Porque se você não sabe por que você criou a sua empresa, que é a missão, se você não tem valores que vai definir o seu negócio, você não sabe como você vai operar. Se você não tem visão, você não sabe onde você quer chegar. E se você não tem metas e objetivos definidos, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Né? Agora, isso tem que ser feito com o pé no chão. Mas, professor, eu posso, durante um período, ir ajustando? Deve. Deve. É comum? É. Quando o seu negócio tiver mais maduro, né, tiver mais consistente, vamos dizer assim, e você mais preparado, você vai mexer menos. Ou às vezes não vai nem mexer durante um ano. Vai seguir o que está planejado direitinho. Mas no início você vai sofrer um pouquinho e até você vai ter dúvidas para construir tudo isso, é natural, tá? Você vai ter dúvidas para construir tudo isso, é natural porque você está aprendendo, né? Ou está aperfeiçoando, né? Teu conhecimento nisso e vai ajustando. Você vai sentindo. Agora o que você botar lá, que você descrever lá não pode ser simplesmente uma frase bonita para botar num quadro dentro da empresa. Isso tem que ser seguido. E tem um outro fator importante. Além disso ser seguido, isso tem que ser percebido pelos seus empregados, pelos seus fornecedores, por todos aqueles que participam do seu negócio. É o que nós chamamos de stakeholders. São todos aqueles que têm interesse no seu negócio, no jargão da administração. Então, todos eles têm que perceber que aquilo é verdade. Não é simplesmente uma palavra bonita. Se é uma palavra bonita, você vai ser uma empresa igual às outras. Se aquilo for verdade, você vai ser visto de uma forma diferenciada. Você vai ser percebido de uma forma diferenciada. Porque as pessoas vão começar a te respeitar, vão falar assim, pô, o que ele fala ali, ele cumpre. O que ele fala ali, ele faz. Né? Missão, valores, visão e objetivo, um planejamento começa-se por aí. Porque senão depois você não consegue fazer planejamento de mais nada. Se você não tem um objetivo de crescimento de receita e de vendas, como é que você vai fazer um planejamento de vendas? Como é que você vai planejar as suas vendas? Como é que, se você não planejar as suas vendas, como é que você vai definir uma estratégia de vendas? E para ajudar nessa estratégia de vendas, como é que você vai definir um plano, um planejamento de marketing e uma estratégia de marketing? Né? Ah, mas professor, eu sou um negócio pequenininho, mas é por aí. Enquanto você é pequenininho, você vai sofrer um pouco no início, mas depois você vai ter o controle e vai facilitar o seu dia a dia e vai facilitar o crescimento. Você vai sentir o teu negócio. Né? Você vê, nós estamos numa pandemia. Você acha que as empresas não estão revendo todo o seu planejamento? Estão. Há momentos mais fáceis de planejar e há momentos mais difíceis de planejar. Né? Por exemplo, quando você está num momento de crescimento,
É mais fácil, já tem um histórico. Se você tiver um histórico, então ajuda mais. Mas você está num momento de crescimento, então você sabe que sempre vai crescer. Se você está num momento de não crescimento, né, você está estagnado embaixo. Quando eu digo você, eu não digo só a sua empresa, estou falando no mercado que você pertence, né? Então, vou voltar e vou refazer. Se o mercado está no momento o país está no momento crescendo, a economia, você tem noção que você está crescendo, vai ser mais fácil, vai estar no momento de crescimento, vai traçar metas, objetivos e planejar o crescimento. Se você está no momento de recessão, você vai traçar metas para sobreviver, para segurar nesse momento de recessão. A parte mais difícil de você fazer é quando você está em mudança. Como mudança, né, em qualquer fase é complicada, né? Até para mudar um sofá de lugar é complicado muitas vezes, né? Então você tem que, se você está de crescimento para recessão, vai ter dificuldade nisso aí. Se você está de recessão para crescimento, também. Porque você mexeu com seus recursos. Você mexeu com seus ativos. O que vem a ser ativos? Os bens da empresa, né? O patrimônio, os bens da empresa e os direitos que a empresa tem, né? Máquinas, equipamentos, né? Contas a receber, essas coisas todas. Então, estoque, né? Então, se você está em crescimento, muitas vezes você está com um estoque maior, apostando no crescimento vai continuar, vem uma recessão, você está lá com uma equipe para atender uma demanda de crescimento, você está com estoque para crescimento, você está com produção e equipamento para crescimento, você fez investimento para crescimento e está caindo. Como é que eu vou lidar com uma situação dessa, né? Então tem que sentar e rever o planejamento. Eu estou numa recessão, estou com uma equipe trabalhando na recessão, equipamento suficiente para recessão, estoque muito baixo porque não está vendendo muito bem, começa a crescer, aí você tem que ver maquinário, se vai atender a nova demanda, se você tem equipe preparada. E a equipe preparada não é só contratar, é treinar, preparar, né? Isso tem um negocinho chamado curva de aprendizagem, né? Que é o tempo que os empregados levam para aprender, né? Que se transforma num custo, isso também se transforma em custo, né, de aprendizagem. Então, nesse momento, você tem que fazer novos desafios, né? Então, tem que rever o planejamento. Tá? Então, vamos pensar da seguinte forma. Né? Faça um exercício quem tiver interesse. Desenhe a missão, desenhe os valores, desenhe a visão e os objetivos do seu negócio. Ok? Treinem isso. E quem não tem negócio, professor? Eu sou um estudante, estou tentando empreender ainda, mas não abri, né? Exercitem. Quem está empreendendo, sou um profissional liberal. Sim, mas você é uma empresa, você é um profissional liberal, mas você é uma empresa, né? Então pode seguir o mesmo raciocínio. Eu sou estudante e sou empreendedor, ainda não comecei. Sim, então comece. O estudante pode treinar, né? Imagine que você quer abrir um negócio, que negócio é, e defina esses parâmetros. Com o pé no chão. Não é um desenho que você vai chegar, como às vezes fazem na sala de aula, chegar lá chutando qualquer coisa. Não. Imagine como você fosse fazer. É a premissa de um plano de negócio. Como é que você fosse fazer isso? E quem vai empreender, é muito interessante fazer um plano de negócio. E começa-se por aí. Ok? Agora, por que tudo isso? Porque com base nisso tudo, nós vamos falar de planejamento de vendas, né? Que vai gerar planejamento de quantidade vendida, planejamento de receita, planejamento de produção, né? Custo de mão de obra, se for indústria, se for serviço, custo de gasto, né? Despesa com empregados, né? Custo com material e tal. Agora, sem isso aí, você não desenha nada disso para baixo. Né? Você não desenha nada. Então, sempre tem que começar com essa base, por menor que seja.
Você ainda é micro, você é só você. Não tem empregados ainda. Não tem problema. Faça. Desenha, começa. Incorpore isso que você desenhou a você. Incorpore isso que você desenhou a você. Sinta isso. Sinta a missão. Sinta os valores. Sinta a visão e sinta os objetivos. Viva-os na plenitude. Porque aí quando você começar a contratar empregados, ou seus empregados que você já tem, vão sentir e vão viver com vocês. Você começa a criar uma coalizão. Né? Você começa a pegar pessoas, né? Porque todos os empregados são pessoas que têm objetivos e visões de vidas diferentes, que vão trabalhar com você. Para que eles, seu negócio cresça e eles também. Eles têm que ter essa percepção. Então, quando você começa construindo esses 4 pontos, sentindo-os, vivendo-os, a sua equipe vai participar disso com você e as coisas ficam mais fáceis. Ok? Vamos deixar aqui nessa segunda-feira esse material, né? Tentem fazer. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Pode mandar mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, né? Pelo YouTube, se der. A gente vai conversando. Eu vou ajudando vocês no que for possível. Ok? E na sexta-feira nós continuamos falando de planejamento. Porque planejamento é uma atitude principal. O planejamento pode determinar o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Então, por isso que nós temos que ir com muito cuidado para conversarmos sobre planejamento. Então, vamos dar o início por isso, trabalhando esses 4 pontos. E depois nós vamos seguindo com os outros. Muito obrigado por essa atenção e até o final de semana, até sexta-feira, com um novo vídeo. Ok? Seja bem-vindo ao nosso canal. Um abraço a todos.